Vídeo de hoje, maquiagem para noivas, mas ela também pode ser usada por madrinhas, tá certo? Então você adapta, veja o que fica melhor para você. E também você pode usar ela em algum outro tipo de evento, tá certo? Em alguma festa que você vai, algum tipo de evento. Então é isso, gente. O meu nome é Verônica, esse é o canal do Muito Gloss. E já deixa seu like, se inscreva no meu canal e vem conferir essa maquiagem então. Eu Tá já certo? adiantei um olho, como vocês podem ver, eu queria fazer alguns testes, e aí eu adiantei um olho para ver como iria ficar a maquiagem, né? A foto inspiração que eu tô usando. Adiantei a sobrancelha, aqui esse olho já tá completo, adiantei a sobrancelha também. E antes de começar toda a maquiagem, eu passei o meu hidratante e passei também depois do hidratante, passei o protetor solar, tá? Ainda não passei base, né? Como vocês podem ver, não passei o primer ainda. Então, dessa vez eu vou fazer ao contrário. Eu vou começar pelos olhos e depois, por último, que vai ser a pele e a boca, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse olho. Ah, deixa eu mostrar pra vocês também. O gelzinho de sobrancelha foi esse aqui da Ruby Rose. E como ele já tá meio duro, gente, a massinha dele, né, o produto. Então, eu uso esse diluidor da Ruby Rose também, ó. Deixa eu colocar pra cá. Tá fazendo reflexo. Mas eu uso esse diluidor, tá? Da Ruby Rose. Coloco umas 2, 3 gotinhas, misturo com pincel. E aí depois eu venho, né, tiro o excesso e venho passando na sobrancelha. Eu quis deixar a sobrancelha um pouco mais marcada hoje, porque eu acho que vai ficar melhor e vai combinar melhor com essa maquiagem, tá? Vou mostrar pra vocês também, eu tinha colocado um cílios postiço, na foto é um cílios postiço inteiro, né? E aqui eu usei esse daqui, que é de tufinho. Então, eu coloquei 3 gominhos desses daqui, cada um deles, aqui são 3 tamanhos diferentes, tá? Então, eu coloquei um desse, um desse, um desse. Que aqui é o grande, o médio e o menor. Meninas, eu vou começar passando um pouquinho da minha base. Eu vou utilizar ela para ser como se fosse a base da minha sombra, tá? Então, eu vou pegar com o dedo mesmo. Só um pouquinho, porque ela rende, né? Então, eu venho aqui com o dedo mesmo e vou espalhando. Puxa aqui no cantinho. E espalho, vou dando leves batidinhas, arrasto também. Então, vou passando aqui por todo o olho, até a sobrancelha, tá? Se precisar, pego mais um pouquinho e já deixo aqui essa pálpebra preparada para receber a sombra, ó. Agora eu vou pegar um pincelzinho, esse daqui é da Marco Boni, ele é mais compridinho assim, e vou pegar uma sombra, deixa eu mostrar para vocês. Essa sombra aqui é de uma paletinha da MAC, tá? Essa paletinha, eu ganhei ela. Então, eu vou usar... Ela é um tom de champanhe. Então, eu vou passar ela abaixo da sobrancelha. Esse tomzinho de champanhe. Bem aqui, no alto. E ela tem uma cintilância. Então, ela já vai ajudar a arquear ainda mais essa sobrancelha, tá? Então, eu venho aplicando e arrastando bem aqui no pico da sobrancelha. Olha só, já tá dando reflexo. Depois eu vou usar ela aqui no cantinho interno, mas agora não, tá? Na foto inspiração, não dá pra ver na imagem se passa um marrom aqui embaixo ou um lápis preto. E aí, eu escolhi passar um marrom. Na verdade, eu passei o lápis preto, esfumei e depois eu passei um marrom, o mesmo marrom que eu passei aqui, tá certo? E passei um lápis na linha d'água também. Porque na foto não tem a foto com o olho da modelo aberta. Então, eu fiz dessa forma. Aqui na foto também, só explicando para vocês, né, se não esqueço, a sombra é opaca, mas eu escolhi mudar. Eu escolhi usar esse champanhe que é cintilante, tá? Então, agora vamos pegar um marrom mais claro. Vou pegar esse pincel, um pincelzinho de esfumar. Esse daqui é da Belize.
Deixa eu mostrar o marrom pra vocês. Não, mentira, não é marrom não. É um clarinho. Esse daqui, tá? Essa paletinha é da Too Faced. E ela também eu ganhei de uma amiga. Então, eu vou pegar com o pincel de esfumar. Ele vai ser como se fosse uma base. Então, e aí, eu venho abaixo desse cintilante. Ele é só como uma base, ele nem vai acrescentar tanta cor assim. Mas ele é só para ajudar a esfumar. E aí, você já dá uma pré-esfumada com esse cintilante, tá? Agora, eu vou pegar esse marrom aqui. Esse. Onde tá a ponta do pincel. Eu vou pegar ele e vou passar em cima desse daqui, desse creme que eu acabei de passar, tá? Com o mesmo pincel. Pego na pontinha e vou esfumar. Agora eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar aquele novamente, que ele é mais pontudinho assim. Esse pincel, na verdade, é de boca, de passar batom, mas eu uso ele para esfumar. Um cantinho assim, um detalhe, sabe? Então eu uso ele. E aí eu vou pegar dessa paletinha da Fenza aqui, esse marrom mais escuro. Paleta, eu acho que é paleta 01. Então, é esse marrom aqui bem escuro. E vou aplicar no meu cantinho externo, tá? Aplico e aí eu vou fazer aqui toda a parte do côncavo. Então, eu venho aqui, ó, no cantinho. Puxo até a metade aqui, ó, fazendo como se fosse um V. Até a metade do olho. Venho subindo aqui nesse cantinho. Aplicando. E aqui, eu entro aqui no côncavo, ó. Ó, vai ficar desse jeito. E agora, gente, eu vou esfumar aqui a parte do côncavo, eu vou levantar um pouquinho essa sombra e vou esfumar essa parte aqui também. Eu vou trocar de pincel, tá? Vou pegar aquele outro que eu já usei pra esfumar, e aí eu vou esfumar aqui só as bordas, tá? E aí, se precisar, você pega um pouquinho mais de produto e aplica. E dá uma puxadinha desse esfumado pra fora aqui, ó. Ó, eu vou pegar um pouquinho desse marrom aqui, que é mais escuro, só pra me ajudar a esfumar esse marrom. Ele é um marrom intermediário, né? Então, eu pego só um pouquinho com a pontinha do pincel de esfumar e venho aqui bem na borda pra me ajudar a esfumar esse marrom que é mais fechado. Agora, eu vou esfumar aqui nesse cantinho interno, então eu só dou uma puxadinha primeiro. Não tem nada no pincel, tá? Só dou uma puxadinha assim, arrasto o pincel pra dentro, bem de leve. Aí, já tá melhor. Pego aquele marrom mais escuro, vou trocar de pincel, pegar aquele pincelzinho menor, esse daqui, e vou pegar aquele marrom, que é um tom médio, né? Não é o mais claro, não. É o médio, é o que eu acabei de usar. Esse daqui, ó, deixa eu mostrar de novo. Esse, tá? Então, é ele que vai me ajudar a esfumar esse marrom mais escuro. Pego bem pouquinho na ponta, e aí venho aqui bem aonde tá essa transição, ó, do mais escuro, bem aqui na borda, e venho esfumando. Se precisar, pego mais um pouquinho e venho de novo. Vou esfumar bem pouquinho aqui também, ó, onde tá o côncavo, com o mesmo pincel e a mesma sombra. Então, você pega pouco produto, não pega muito produto. Pega pouco produto e bem na pontinha, e aí você vem. Faz movimentos circulares, faz movimento de vai e vem. Vou pegar um pouco do marrom mais escuro e aplicar bem aqui rente dos cílios e um pouquinho aqui.
no cantinho externo, mas bem pouquinho, tá? Quase nada. É mais pra fechar um pouquinho mais essa cor aqui. E o restinho que tá no pincel eu já puxo aqui no côncavo. E aí, gente, é esfumar, é ir trabalhando essa maquiagem. Não tem jeito, demora mesmo. E você vai brincando, você vai trabalhando aos poucos, tá? Agora, gente, eu vou usar essa, como fala? Isso daqui é maquiagem artística, tá? Eu resolvi fazer um teste pra ver se ia ficar bom, se ia dar certo. Então, ela vem assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ela vem desse jeito, e aí eu vou pegar a tinta, né? A tinta branca, sombra branca, sei lá, chama da forma como você quiser. Eu acho que é uma tinta, uma sombra, né? E ela é cremosa, e ela é bem branca, ó. É branco, branco mesmo, não é um tom amarelado, não. Então, tô tentando mostrar pra vocês no vídeo. E aí, eu vou pegar com pincel, língua de gato, tá? Vou pegar com ele um pouquinho de nada, é quase nada mesmo. Eu só encosto assim e pronto. Ó, quase nada. E aí, eu vou fazer o teste, porque, na verdade, essa sombra não é apropriada pra isso, né? Ela é pra fazer maquiagem artística, mas eu acho que vai dar certo. Então, eu vou passar aqui, nessa parte onde eu não passei maquiagem aqui, ó, bem no meio. E vou puxando, como se eu estivesse fazendo um cut crease. Eu acho que é assim que se fala, né? Se pronuncia. Peguei mais um pouquinho aqui. Ó, vai ficar assim. E aí, eu vou vir com aquela minha primeira sombra. Primeira não, segunda, né? Com esse bege, ó. Ele é um tom de manteiga bem clarinho. Então, vou vir com ele. Vou pegar um outro pincel. Pincel de aplicar sombra mesmo. Esse daqui, ele tá sujo. Mas foi ele que eu usei. Vou pegar ela e vou aplicar em cima desse branco que eu passei, tá? Eu vou puxar aqui um pouquinho no canto interno, essa sombra, só para ela ser como base para a primeira sombra que a gente passou, tá? Então, ó, aplico direitinho. E agora eu vou esfumar. Então, eu vou pegar aquele marrom médio, eu vou falar desse jeito para ficar mais fácil, né? Aquele marrom mais quente, e vou vir aqui, ó, na borda e vou esfumar. Agora eu vou vir com lápis preto. Esse aqui é da Natura. Vou passar bem rente aos cílios. Vou esfumar com esse lado dele mesmo, ó. Esfumo. Ou com pincel. E vou depois selar esse lápis com esse marrom mais escuro que a gente usou aqui no côncavo. E fez toda essa volta do olho, tá? Então, eu começo passando aqui no meio, ó. E venho devagar. Ó, esfumei. E agora eu vou pegar o marrom mais escuro para selar esse lápis. E aí, eu dou batidinhas em cima desse lápis. E depois eu venho esfumando. Pego outro pincel. Agora, gente, eu acho que ficou bom. Eu tenho a impressão que o delineado dela tá bem pretinho, mas que tem um fundo de marrom também. Então, por isso que eu fiz dessa forma, tá? Agora eu vou vir com o meu delineador preto. Esse é da Ruby Rose também. E eu também coloquei um pouquinho de diluidor nele. E aí, vou vir com o pincel chanfrado. Esse daqui, na verdade, nem chanfrado é, né? Ele é mais arredondado, mas serve também. Vou pegar um pouco do produto. E aí, eu vou vir bem rente aos cílios, tá?
Vou voltar com o meu pincel, vou vir com a minha paleta da Too Faced. Too Faced. Vou vir com esse preto que tem aqui, ele é bem pretinho. E eu vou pegar bem com a pontinha para dar uma leve esfumada nesse delineador. Tiro o excesso e aí eu venho aqui, ó. Primeiro eu aplico para secar. E aí depois eu vou vir esfumando. Agora eu vou vir com a minha cola. Essa daqui é da Fingers. Vou pegar os meus cílios. E aí eu vou colocar, que nem eu falei pra vocês, o maior primeiro, um tufinho do maior, um tufinho do médio, um tufinho do pequeno, tá? Eu vou colocar só aqui, ó, da metade pra fora. Antes, eu vou passar minha máscara, eu tava esquecendo já. Eu vou fazer uma caminha pra esses cílios, tá? Então, eu vou passar só uma camada desse daqui. E aí, depois que eu aplicar os cílios, esperar secar um pouco, que eu vou passar a segunda camada, tá? Então, vai ser só uma camada primeiro, pra fazer uma caminha pra esses cílios. Gente, eu pensei que tava gravando. Eu coloquei os cílios, né? Aqui no cantinho externo. Ele tá secando. Aí, o que que eu fiz? Eu passei o lápis preto aqui embaixo, esfumei com o pincel, selei aqui com aquele marrom mais escuro que a gente passou aqui no canto externo. E agora eu tô esfumando. E aí foi que eu percebi que a câmera não tava gravando. Então, eu pego um pouquinho da sombra e venho aqui, ó, esfumando esse lápis. Esfuma e esfuma a sombra junto, né? Vou passar o lápis bege. Esse aqui é da Vult. Então, eu vou passar ele. Dar uma limpadinha nele aqui. Que ele ficou borrado de preto. E aí, esse sim eu vou passar na linha d'água, tá? Agora sim, eu vou passar mais uma camada da máscara de cílios. Só que eu vou com a mão mais leve, tá? É como se fosse uma segunda camada mais fina, digamos assim, mais leve. É só pra unir melhor aqui esses cílios junto com junto com meus cílios e os cílios postiços. Então, é bem pouquinho que eu passo. E dou uma ajeitada aqui também. Agora eu vou pegar aquela primeira sombra da MAC, com a pontinha do pincel, e vou passar aqui, ó, no cantinho interno, tá? Já dou uma esfumadinha de leve. Agora, gente, eu vou limpar essa parte aqui e vou passar a minha base, passar o corretivo também e finalizar a pele, tá? Vou pegar o meu corretivo amarelo, tá? Vou pegar o meu pincel língua de gato e vou passar aqui na minha olheira. Ó, só onde tá roxinho mesmo, tá? Passo um pouquinho aqui, ó, onde tá vermelhinho. Não é o corretivo correto, mas ele já dá uma ajuda. Pego a minha esponjinha, ela tá úmida, tá? Dou uma esfumada, venho com o meu dedo, eu vou passar esse da ponta e vou passar por cima desse corretivo, aplicando. Vou pegar o meu primer, vou passar na pele, no rosto. Corretivo amarelo, passar aqui no rosto. Corretivo mais escuro, passo um pouco. Não muito, né? Porque senão muda demais o tom da pele. Ele já tá acabando. E hoje eu vou usar a base da Balmy, tá? Ficou ótimo.
Às vezes, gente, quando você tá passando uma base que você tem que corrigir o tom, às vezes a gente não acerta de primeira, né? E dessa vez eu acertei de primeira. É ótimo. Vou dar uma ajeitadinha aqui com a esponjinha. Pra esfumar aqui esse corretivo junto com a base, ó. Pra não ficar estranho, marcado. E gosto de dar uma espalhadinha aqui na base também. Vou usar a base da Fios como contorno, tá? Vou usar com o meu pincel Kabuki. Então, vou passar bem pouquinho. É só sujeirinha. Venho com o restinho do pincel aqui, ó. No pescoço, só nessa base aqui, ó. Rente ao pescoço, mas é só o restinho mesmo. Não gosto de passar muito aqui embaixo, não, porque ao invés de ficar bonito, fica esquisito. Vou fazer um contorninho de nariz aqui, ó. Só o resto, gente. Eu não gosto. Então, eu passo embaixo, que é pra dar uma empinada no nariz. E só o restinho aqui, ó. Na lateral. Não peguei mais produto, não, tá? Só um pouquinho mesmo, nada, nada. Só o que tá de sujeira aqui do pincel. Pronto. Agora sim, eu venho esfumando isso daqui com a esponjinha. Não peguei produto. E venho, ó, fundindo isso aqui. Olha que lindo que fica. Você vai esfumando com a esponjinha. Não tem nada aqui, tá? Nessa esponjinha. Só vou esfumando, tirando essa marcação do contorno. Eu vou selar a minha pele. Hoje eu vou usar diferente. Vou usar uma esponjinha, mas ela é de veludo para pegar o pó, tá? Eu acho que vai ser melhor. Então, vou pegar aquele meu pó da City Girls, o roxinho, o lilás. Pego bem pouquinho o produto e vou selar essa pele, tá? Vou começar aqui nos olhos. Já vou usar esse pó para selar todo o rosto, tá? Então, eu já venho espalhando aqui. Pronto, gente, eu vou deixar o pó assentar. Enquanto isso, eu vou usar o bronzeador para selar esse contorno, tá? O bronze que eu vou usar é esse daqui, tá? Que é o da Vult. Vou selar aqui. Vou usar esse blush da Lyrics, de coração. Eu vou usar os dois, tá? Então, vou pegar aqui as duas cores. Faz aquele sorrisinho, levantando aqui as bochechinhas. As bochechinhas. E aí, você vem com batidinhas primeiro. Eu gosto de aplicar no nariz também, ó. E vou subindo com esse blush em cima do meu contorno. Dando leves batidinhas e arrastando bem de leve, tá? Pra não tirar nada do lugar aqui. Vou tirar o pó, tá? O excesso. Com o pincel menor, esse aqui é até de iluminador. Eu vou tirar aqui, ó, a parte de baixo. Eu não gosto muito de ficar mexendo aqui nessa parte de baixo, pra não tirar do lugar. Eu fiz alguns arremates aqui, tá? Terminei de passar o blush, como eu disse pra vocês. Tirei o excesso de pó. Esfumei aqui embaixo, entre o pó, né, que eu acabei de passar, entre o pó e o marrom escuro aqui do contorno do olho. Dei um acabamentinho aqui também, dei uma esfumadinha aqui do mesmo jeito. E passei máscara para os cílios, nos cílios de baixo, tá? E aí, agora eu vou passar com vocês o iluminador. E aí, a gente já vai pro batom também, tá? Então, o iluminador que eu vou usar,
Esse daqui é da Ruby Rose. Aqui ele tá escrito como bronzer. Ó, iluminador. Vou passar com esse pincel primeiro e depois eu vou dar uma esfumada nele. Então, eu venho aplicando. Venho com meu pincel leque e dou uma esfumada, uma agitada nesse iluminador. Aí o brilho dele sobe aqui, o brilho dele aparece, né? Porque se a gente não agita o iluminador, parece que o brilho dele não vem. Olha, ele vai ficar mais sutil mesmo, porque é essa a intenção. Eu acho que a modelo nem tem iluminador. E eu troquei alguns produtos, né? Porque eu não tenho, então a gente faz uma adaptação. O contorno, ele me parece que é mais frio. E o blush também, ele parece que é um tom mais frio. E aí eu tinha esse blush que eu usei com vocês, eu tinha um outro, acabei usando da Lyrics Cosméticos, que eu acho que ia ficar mais interessante. Restinho aqui no nariz, só um pouquinho, no queixo. Isso daqui é porque eu gosto, né? Porque como eu disse pra vocês, na foto parece que ela não, tá sem iluminador, não tem iluminador nenhum ali, a pele parece estar totalmente mate, não tem nada. Então, a gente faz uma adaptação, né? Lembrando que é uma inspiração. Então, a gente pega a ideia de uma maquiagem que a gente acha interessante, que a gente gosta, e aí a gente faz a adaptação. Vou passar com vocês o lápis e o batom líquido, tá? Esse lápis aqui é da Bella Femme e o batom líquido é da Visela. Então, eu vou contornar a boca e depois eu venho com o batom líquido. Agora o batom, tá? Gente, passei aqui o batom, olha. Vou passar a bruma. Então, vou aplicar de longe aqui. Então, meninas, terminei a maquiagem, passei o batom, tá? Coloquei um brinquinho aqui pra representar. Então, ficou desse jeito a maquiagem, uma maquiagem bem dramática. É bem marcante mesmo, com essa boca cheguei, com esses olhos também, né? Então, eu peguei a referência aí dessa foto e brinquei, como eu falei pra vocês, mudei algumas coisas. E ficou dessa forma, desse jeito. Usei esse batom que ele é um pouco mais aberto. Eu acho que na foto, na referência, né? É um batom um pouco mais escuro. Mas eu tava com muita vontade de usar esse batom. Pelo menos aqui, pessoalmente, ele tá um tom mais escuro. Mas eu acho que por conta da claridade, pra vocês ele tá mais claro. Mas ele é muito bonito, esse batom da Visela. Ó, o batom deles, o nome dele é Pug, ou Pug, tá? Esse daqui eu ganhei de brinde numa feira que eu fui, uma feira de beleza, efeito mate, ultra fixação. Então, ele ficou desse jeito, tá? Ele é lindo. E a maquiagem foi essa de hoje, gente. Como eu falei pra vocês, é uma maquiagem para noivas, mas você pode adaptar e usar em uma festa, em um evento. Eu acho que dá pra usar também como madrinha, né? De repente, se você trocar o batom e usar um outro tom de batom, ou usar dessa forma mesmo, né? Porque tudo vai depender do casamento, da decoração, do seu vestido também. Então, mas ficou muito bonita. Ficou desse jeito, tá certo? Então é isso, gente. Deixa seu like, se inscreva no meu canal. Me diga aí o que você achou dessa maquiagem, se você mudaria alguma coisa. O que você achou da referência que eu peguei aí pra vocês, da maquiagem de hoje. E é isso, gente. Um beijo com muito gloss pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!